Fala você que está em casa, a gente vai começar agora um bloco de exercícios para EAR, tá certo? Vem cá para a tela comigo para a gente ver quais são os exercícios que você vai resolver agora, beleza? A gente vai ter aqui então, exercícios falando sobre artigos definidos, artigos indefinidos. Nós também vamos fazer artigos sobre os substantivos. Tentei procurar alguns exercícios para fazer com vocês sobre gênero, sobre o singular e plural. Temos também exercícios sobre substantivos compostos, contáveis e incontáveis, beleza? Então também, além desses exercícios, nós vamos trabalhar um pouco sobre os numerais, com as formas cardinal e ordinal, e também os adjetivos na forma superlativa e comparativa. Então eu separei esse primeiro bloco para a gente trabalhar com esses exercícios em específico, beleza? Então senta firme aí que a gente vai começar a fazer os exercícios, beleza? Então essa é a primeira tela, esse exercício é de 2018, como vocês podem olhar aqui, EAR 2018, esse exercício ainda, ó, cheirando leite, tá recente demais esse exercício. Vocês podem ver que tem um texto. A minha dica é, toda vez que vocês forem fazer um exercício, toda vez que você for começar uma prova ou resolver um exercício, uma bateria de questões de inglês, olhem sempre para o enunciado primeiro para ver o que a questão está pedindo. Então, se você às vezes não tem muita prática, comecei a estudar inglês agora e eu tenho, às vezes eu me confundo, não consigo fazer exercício de interpretação, vai para o enunciado que você vai pelo menos ter uma ideia do que a questão está perguntando. Então, vamos lá, pulei aqui 2 slides para a gente ir pro exercício, pro enunciado, para ver o que a questão quer da gente. Vamos lá. Então, a gente tem ali, complete the text with the right articles. Complete o texto com os artigos corretos. Perfeito? Então, se você não tem muita prática no inglês, olhe sempre para o enunciado para tentar identificar o que a questão está perguntando. Muitas vezes a questão ela é objetiva, ela vai procurar um tópico gramatical e nem sempre vai pesquisar, vai te perguntar uma interpretação do texto. Perfeito? Então vamos lá, complete o texto com os artigos corretos, then choose the correct alternative. Então escolha a alternativa correta. Perfeito? Então vamos lá, nós temos aqui 4 alternativas, A, B, C, D, e aqui a gente tem algumas opções. Perfeito. Na primeira alternativa que a gente tem aqui, a gente tem que voltar ao texto e ver qual lacuna que nós vamos, com qual alternativa dessas a gente vai completar. Beleza, na primeira a gente tem a opção do A e do AN, o artigo indefinido. Vamos voltar para o texto então, vou voltar a tela aqui para vocês olharem. Perfeito. Aí vocês têm ali a frase, professor, mas eu não consigo ler inglês, eu comecei a estudar agora, tenho um pouco de dificuldade. Não tem problema, a regra dos artigos ela é bem simples. Você tem aqui, você sempre olha a palavra da frente. Você sempre olha a palavra da frente. Aqui a gente tem dinosaur. O que significa isso? Dinossauros. Tá no plural, estão vendo o Szinho? Então a gente tem dinossauros. Dinosaurs. Aí beleza, aí a gente tem aqui a opção, vamos voltar lá para a alternativa, a gente tem a opção A ou AN. O que você usaria, o que você colocaria nessa alternativa aqui? Lembre-se sempre que o artigo indefinido, você tem 2 opções, o A e o AN. Um você vai usar quando a próxima palavra iniciar por vogal e o outro você vai usar quando a palavra for iniciada por consoante. Nesse caso você vai usar o quê? Isso, muito bem, eu ouvi você dizendo aí que vai ser a letra A. Por quê? Porque você usa o AN quando a próxima palavra é iniciada por vogal, perfeito? Então, nesse caso aqui, é a letra A. Vamos lá para as alternativas. Perfeito. Aqui nas alternativas a gente pode já eliminar a alternativa C. Professor, posso riscar mesmo já? É só assim mesmo? E é isso? É isso. Se você viu que uma das alternativas, a primeira lacuna, já está incorreta, você pode riscar a alternativa toda. Então vamos para a próxima. A gente olhando ali as alternativas, a gente vê que são todas iguais. Nesse caso, eu preciso voltar a questão, voltar o texto, fica lá, nossa, vamos ver o que vai ser aqui, com o que eu vou preencher. Não, claro que não. Então, se está tudo igual, a gente segue para a próxima lacuna. A próxima lacuna, por coincidência também, olha aqui, são todas iguais. Todas as alternativas são iguais nesse requisito. Então, o que eu faço? Vou para a próxima lacuna, beleza? Então tá, vamos lá, vamos ver a próxima. A próxima tem diferença. A gente tem os 2 artigos indefinidos e o artigo definido. Agora sim, a gente vai ter que voltar ao texto e olhar a quarta lacuna para ver qual vai ser a resposta certa. Vamos lá, vou voltar ao texto.
aqui é 1, aqui é 1, aqui 2, 3, 4. Beleza, perfeito. Aqui a gente viu que vai ser a alternativa 4. Que a gente tem que agora procurar o que vai ser aqui. Qual artigo nós vamos usar? An ancient. An ancient, a gente pode perceber que é uma palavra que começa com vogal, tá certo? Então, qual daquelas alternativas a gente já pode eliminar só de olhar para essa palavra? Eu sei que eu não posso usar a ancient. Por quê? Por quê? Porque aqui a gente vai ter duas vogais. Aqui, nesse caso, precisaria obrigatoriamente ter o N. Então, vamos voltar ao enunciado, as alternativas. Então, essa aqui eu eliminei antes. Essa daqui, a alternativa C, eu já eliminei antes. E a alternativa A, eu vou eliminar agora, porque na quarta ocorrência eu não posso usar a letra A. Então, ficou para mim an ancient e the ancient. Então, um vai ser definido e o outro vai ser indefinido. Ah, professor, qual das duas que eu uso? Eu não sei, não consigo ler nem interpretar o texto. Vamos voltar lá? Como vocês podem olhar aqui, ó, a gente vai ter, de novo, os pronomes indefinidos estando à escolha. Então, vamos voltar lá ao texto, que mesmo você ficando em dúvida nessa daqui, você poderá olhar por essa daqui, por esse artigo indefinido, qual é a alternativa correta. Vamos lá? Beleza, então aqui era a quarta, aqui nós temos a quinta ocorrência. Beleza, a gente vai olhar para a palavra da frente. A palavra da frente começa com vogal ou com consoante? Consoante, professor, eu estou ouvindo vocês dizerem aí. Beleza? Então, fechou. Mass Death Assemblage. Aqui a gente tem uma palavra com consoante. O que a gente vai usar nesse caso? A ou a N? O que você colocaria na sua prova? A ou a N? É claro que é o A. Por quê? Porque a próxima palavra começa com consoante. Nesse caso, então, qual a alternativa correta? A alternativa B. Fechou? Vamos para o próximo exercício. Vamos lá. Sempre uma dica que eu dou a você aí de casa, olhe para o enunciado, procure ver o que o enunciado está te perguntando, beleza? Então, vamos lá. Choose the best alternative. Escolha a melhor alternativa to complete the blanks in the text. Para completar a lacuna no texto, as lacunas do texto. Perfeito? Então aqui olhem para as alternativas para ver se tem alguma coisa mais fácil de ser identificado na questão. Então olha aqui. Beleza. Você fala assim, ah, professor, mas eu estudei ali e o a e o the pode ser usado antes de consoante, palavras iniciadas com consoante. Pode ou não pode? Pode sim. Então a gente vai ter que ler o texto para identificar se está falando de uma palavra indefinida ou definida. É ou não é? Sim, professor, é isso mesmo. Então vamos ao texto. I am from New Zealand. I am from New Zealand. Eu sou de Nova Zelândia. Which is, que é... Aí vocês teriam que colocar a country ou the country. Aqui é um país ou que é o país. Aí você fala assim, ah, professor, não sei, tô meio em dúvida. Vamos continuar lendo para ver se a gente identifica o que é? Beleza, I'm from New Zealand, sou de Nova Zelândia. Which is, tananana, country that is in. Um país, que é o país que está, está, Pacific Ocean. Oceano Pacífico. Nesse caso, eu estou especificando o que é aquela coisa ali ou é em geral? Não posso indefinir. Oceano Pacífico existe somente um e somente um. Obviamente que eu estou falando de uma coisa definida. Aí você vai falar assim para mim, ah, professor, mas como eu poderia saber isso? Regra, essa Oceano Pacífico ser específico? Na verdade geralmente quando a gente fala de alguma coisa, um substantivo que existe somente um daquela espécie, ele vai ser definido sempre. Então, Oceano Pacífico não existem dois, então a gente sempre vai tratar ele como específico, como definido. Qual das alternativas para a segunda lacuna que eu tenho de artigos definidos ali? A letra A não pode ser, a letra B não pode ser, a letra C pode, a letra D não pode. Olha só, sobrou pra gente somente a letra C. Aí você vai falar assim, professor, mas é só isso? Não, eu quero olhar as outras lacunas também. Tem como? Não precisa, nós já vimos, nós já encontramos aqui o erro da questão, o erro ou o acerto, digamos assim, nós identificamos qual é a alternativa correta.
Portanto, você de casa não precisa perder o seu tempo. Isso é ótimo. Quando você vai resolver uma prova, se você identifica logo de cara o erro ou o acerto para identificar qual é a alternativa correta, você vai otimizar o seu tempo de prova. Perfeito? Então você identificou aqui que é um artigo definido, você já pode marcar a alternativa C como a correta e partir para a próxima questão. Fechou? Essa questão aqui, ok. Vou passar para a próxima questão. Perfeito. Essa questão, como você pode ver, EAR 2016, ela é um pouco mais antiga, mas ainda assim, para o mundo dos concursos, ela ainda é uma questão muito recente, perfeito? Como vocês podem ver, essa primeira página é só texto e vamos seguir a dica. Sempre procure ver o que o enunciado está te perguntando. Fechou. Vamos lá. Enunciado. Choose the best alternative to fill in the blanks subsequently. Choose, escolha the best alternative, a melhor alternativa to fill in the blanks, para completar as lacunas subsequently. O que é aquilo ali? Subsequentemente, na sequência. Fechou? Então aqui a gente tem algumas opções. A, the e some. O que é o some? O some é um quantificador, some é algum. Por quê? Lembra lá, no inglês não temos uns e umas. A gente usa o quantificador some para identificar, para que significa alguns, um pouco, nesse sentido. Perfeito? Então a gente tem que olhar o texto e ver qual dessas 4 palavras aí, dessas 3 palavras no caso, a gente consegue encaixar lá na primeira lacuna. Voltando, vamos lá. A gente percebe que a primeira lacuna está aqui. Na regra do uso dos artigos definidos e indefinidos, lembrem-se sempre, geralmente, a primeira ocorrência da palavra no texto, ela acontece com um artigo indefinido. Por exemplo, era uma vez, você não está falando qual vez, você não especificou qual vez era. Na próxima ocorrência, você já usa o artigo definido. A maioria dos textos é assim, a primeira vez que você cita alguma coisa, você coloca de forma indefinida, e as próximas, quando você quer retomar aquela coisa, você usa o artigo definido. Perfeito? Então, vamos lá. Melt. O que é melt? Melt é só umedecer, não é nem no sentido de umedecer, é umectar, não sei nem como é que fala essa coisa, cara, mas melt é nesse sentido. Beleza? Então você vai colocar um pouco de chocolate ali, tá vendo? Chocolate. And butter e manteiga. Tá, aí você fala assim, professor, qual daquelas palavras eu vou usar? Some, the ou a. Beleza, aí você pensa um pouquinho. Some chocolate. Um pouco de chocolate e manteiga ali, continuando a frase. Mas como você pode ver, já tem aqui a medida correta de chocolate. Tá certo? 50 gramas de chocolate. Então eu vou colocar um pouco de chocolate, é uma coisa que está sendo que não está sendo contada ali na frase? Claro que não, já defini a quantidade de chocolate que eu quero para essa receita. Se vocês não perceberam, isso aqui é uma receita de alguma coisa. Fechou? Aqui ó, American Cake Bars, barras de chocolate americana, no caso provavelmente deve ser os cookies, né? Então vamos lá. Chocolate, está definido ou não está? Já falei a primeira vez do chocolate que era, então eu vou retomar ele. Qual artigo que eu uso? Definido ou indefinido? Definido, professor. Claro que é o definido. Aqui então a gente vai usar o the. Vamos para as alternativas lá para ver qual dessas a gente já pode eliminar. Qual delas a gente pode eliminar? Alternativa A, olha aqui, artigo indefinido. Está definido lá, não posso deixar essa alternativa. Alternativa D, o some, ele é um quantificador, não posso usar ele ali. Fechou? A gente tem aqui, então, sobrou para nós aqui a opção alternativa B e alternativa C. Agora a gente tem que escolher entre the e o some novamente. Vamos voltar para a alternativa, para o texto. Aí aqui, add. Adicione, aí tem sugar, açúcar. Beleza, vamos ver se já falou de açúcar em algum lugar aqui. Olha aqui, 200 gramas de açúcar. Perfeito? Então, se já falou daquela coisa, ela está sendo definida, eu estou falando qual açúcar que eu quero adicionar à receita. Aqui é o modo de fazer, aqui são os ingredientes. Se eu já falei do açúcar aqui em cima, eu vou falar do açúcar de novo, mas eu vou me referir ao açúcar que eu já coloquei a medida. Perfeito? Então, ele vai ser some sugar, um pouco de açúcar, ou então vai ser o açúcar, a palavra definida.
vai ser o definido, perfeito. Você de casa tá foda, cara. Eu tô escutando suas respostas, você tá acertando todas. É isso mesmo, o negócio é gabaritar a prova da EAR. Fechou? Vamos lá. Alternativa. Portanto, a alternativa correta vai ser a alternativa B. Ah, professor, mas você só viu as duas primeiras lacunas ali, você não vai ver o resto? Não precisa, não é necessário você ver o resto se você já encontrou a resposta certa. Pensa sempre nisso. É muito parecido com qualquer outra questão que você faça de outra matéria. O inglês não tem segredo, beleza? Então vamos para a próxima questão. Perfeito, agora umas questões de plural. Aqui a gente tem, vamos para o enunciado. Choose the best alternative to complete the blanks in the text. Escolha a melhor alternativa para completar as lacunas no texto. Fechou. Aí aqui a gente tem algumas palavras. Obviamente vocês vão perceber que o esquema dessa questão aqui é singular e plural. Mas então vamos ao texto. Beleza, vamos lá. Good day. Um bom dia. My name is Sheila. Meu nome é Sheila. I'm from Melbourne, in Australia. Beleza, ela é de Melbourne, da Austrália. Aí ela fala assim, meu, tananã, is from Montreal, Canadá. Meu, aí das opções que a gente tem ali é marido, não é? Marido. É marido. Limpei a tela para ficar mais fácil pra gente ver. Das opções que a gente tem aqui é marido. Fechou. Ela tá falando my husband. Teria possibilidade de ela ter dois maridos? Teria, mas ficaria estranho, não ficaria? Ficaria. Então, se ela está falando my husband is. Aí você fala assim, ah, professor, mas e vai que na cultura dela permite? Ela é da Austrália, não sei como é que funciona na Austrália. Vai que eles podem casar com 8 pessoas. Lá é a casa dos 8 homens. A mulher vai ter que casar com 8 pessoas. Ela pode? Pode ou não pode? Pode, não sei. Mas como que eu sei que aqui vai ser singular e não plural? Olha aqui, o verbo to be está no singular. O verbo to be está no singular is. Então, my husband is. Não poderia colocar husbands. Senão seria my husbands are. Fechou? Nesse caso, a gente elimina a alternativa C e a alternativa D. Perfeito, vamos lá. Então, aqui a gente já fica com a alternativa A e a alternativa B. Aí vocês olham para as alternativas. People, peoples e people. Aí você fala assim, ah, professor, essa daí a gente vai ter que analisar, né? Cara, a gente sabe que people, eu acho até engraçado, você aí de casa deve imaginar, né? Qual é o singular de people? É person. Person. People, na verdade, é o plural, é a forma plural. Peoples não existe, não existe. Isso aqui não é plural de nada, beleza? Ah, professor, mas como que eu ia saber? Isso aqui você saberia estudando os substantivos, o plural dos substantivos irregulares, perfeito? Então aqui a gente tem people sendo o plural de person, que a tradução é pessoa. Pessoa no singular e pessoas no plural, né? Ah, professor, mas você não quer ver a outra lacuna? Não, não precisa. A gente não precisa ver a próxima lacuna por esse fator. A gente já identificou a palavra que está errada, risca a alternativa, vamos para a próxima, beleza? Portanto, para finalizar essa questão, você de casa, ó, alternativa correta, alternativa B de bolachinha recheada. Vamos para a próxima questão. Beleza? Ah, professor, de novo o mesmo texto. De novo o mesmo texto. EAR 2016. Vamos para o enunciado para ver o que a questão está pedindo para a gente. Ah, bacana. Olha aqui, essa questão. Choose the alternative in which all the words are uncountable. O que é uncountable? Em português a gente não usa muito isso, contável e incontável, tá bom? Mas em inglês eles usam essa terminologia, esse termo para algumas coisas. Fechou? O que seria uma coisa incontável? Uma coisa incontável é uma coisa que nós não conseguimos contar em unidade. Como assim unidade, professor? Ah, você conta água, açúcar, sal, você não consegue. Ou você chega na casa da sua vizinha lá e fala, ah, me dá um açúcar. Você não fala isso, você fala, me dá um copo de açúcar, me dá uma xícara de açúcar. Você não chega lá e fala assim, ah, me dá uma água, me dá 2 águas. É claro que em um contexto diferente, você chegaria num restaurante e falaria assim, ah, me dá uma água, beleza? Mas você, com uma pessoa, fala assim, ah, você não pergunta uma água, você quer um copo de água, você quer uma jarra de água, você quer 1 litro de água. Então, tudo que você precisar usar alguma unidade de medida vai ser uncountable, vai ser incontável.
incontável. Beleza? Vamos para as alternativas. Fechou? Aqui a gente só tem que descobrir qual dessas alternativas somente tem coisas incontáveis. Fechou? Fechou então, professor. Vamos lá. Alternativa A, salt. O que é salt? Sal. Sal é contável ou incontável? É incontável. Essa aqui entra na nossa regra? Entra sim. Beleza, vamos ver a próxima. Cake. O que é o cake? Bolo. Beleza, bolo você consegue medir, mas você consegue falar, um bolo, alguma coisa nesse sentido. Fiquei em dúvida, professor, se isso aqui é contável ou incontável. Veja a próxima alternativa. Egg. Ovo. Ovo é contável ou incontável? Você consegue contar, né? Me dá 2 ovos, meia dúzia de ovos. Então a gente consegue fazer isso aqui sim. A alternativa A pode ser, ela é incontável. Olha o que a questão está perguntando. Incontável. Ovo é contável. Então a gente já elimina a alternativa A. Perfeito. Olhe para cá. Alternativa B. Chocolate, butter, manteiga e walnut, noz. Fechou. Chocolate a gente mede em grama, né? Você fala assim, eu quero um chocolate. Não, você quer uma barra de chocolate, você quer um pedaço de chocolate, você quer 100 gramas de chocolate. Então, incontável. Manteiga a gente também compra pelo peso, não sei, de qualquer forma. Você não fala assim, me dá 2 manteigas aí. Ou você pode falar, me dá um pote de manteiga, me dá um pote de tal coisa. Walnut, noz, você consegue contar por unidade sim, perfeito? Então, uma noz, 2 nozes, aqui a gente elimina a alternativa B por causa de noz. Por causa de nós, olha só, ficou até um clima bonito. Beleza, alternativa C. Flour, farinha. Farinha é contável ou incontável? Você pede uma xícara de farinha ou você pede, me dá 2 farinhas aí, por favor? Você não pede 2 farinhas, você pede um pacote de farinha, 1 quilo de farinha. Então esse aqui é incontável sim, alternativa C, o flour aqui tá ok. Baking powder, o que é baking powder? Fermento. Fermento você também, coloque 1 colher de fermento, coloque 100 gramas de fermento. Aqui a gente também consegue... Aqui também é incontável. A letra C, sugar. Sugar, tan, 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 tan. Oh, honey, honey. Ó, açúcar é contável ou incontável? Ah, açúcar é incontável. Você pede 1 xícara de açúcar, 100 gramas de açúcar, mas nunca você pede 3 açúcares, não é por unidade. Alternativa D. Vamos ver a alternativa B para confirmar que a alternativa C é a nossa resposta correta? Vamos sim. Aí que vanilha, o que é aquilo ali? Baunilha, pelo amor de Jesus. Beleza, a gente tem aqui cake tin, o que é cake tin? É forma de bolo, forma de bolo. Forma de bolo você consegue contar ou não? Consegue contar sim, eu tenho 1 forma de bolo, beleza? Então aqui ó, um contável. Deixa eu limpar a tela para vocês. Nossa alternativa correta, portanto, alternativa C, de chocolate. Professor, você só fala de comida? Sim. Vamos para a próxima questão. Ah, essa é bacana. Perfeito, essa aqui também é de plural, ó. Choose the best alternative that shows the irregular plural form. Aqui ele está procurando, ó, choose the best alternative, escolha a melhor alternativa, that shows, que mostre the irregular plural forms, que mostre a forma plural irregular. Beleza, aqui a gente vai encontrar somente formas no plural. Então você de casa deve falar, meu Deus, forma irregular, o que é isso? Vamos lá, a gente tem aqui mais, mouses e mais. Qual dessas de cara a gente já pode eliminar? A gente pode eliminar a alternativa C. Por que, professor? Eu não entendi, mas mouses não é o plural de mouse? Não, mouse é um substantivo irregular e o plural é mais. Beleza? Não é mais, não, é mais. Fechou? Então, nesse caso, essa alternativa está errada. Ah, meu professor, mas só a primeira estava errada, já vou eliminar? Sim, você já vai eliminar. Encontrou a primeira já está errada, pode eliminar. Fechou. Beleza. A letra A ali, a próxima alternativa. A gente tem children, children e child. Aí você fala assim, não, professor, tá tudo certo aqui não tem nada errado. Mas olha o que a questão está perguntando. Plural. Child é plural ou singular? Child é o singular e children é o plural. Então eu elimino a alternativa D. Já posso eliminar de cara. Ah, agora é legal, ó. Aqui a gente tem goose, geese. Tem o que é o ganso e os gansos. Beleza? Essa forma aqui é o singular e essa forma aqui é o plural. As duas estão corretas. Mas
tá perguntando sobre a forma plural, a questão pergunta sobre a forma plural, né? Então a gente vai ter que eliminar a forma singular. Perfeito! Já encontramos a alternativa correta? Já encontramos. Caso você não conhecesse essa palavra aqui, vou limpar de novo a tela. Caso você não conhecesse a palavra ganso ali, caso você não conhecesse a palavra ganso, aqui ó, você fala assim, professor, como que eu resolveria essa questão? Vai para a próxima. Aqui a gente tem woman, women. Beleza, vocês sabem que isso aqui é mulher e isso aqui é o plural de mulher, é mulheres. Beleza, de novo, o que a questão está perguntando? O plural das coisas. Então você tem que ficar ligadaço nisso. Falou plural, falou, professor, mas as duas formas estão corretas, mas está pedindo plural. Então fechou, a gente simplesmente vai cortar a alternativa A, nossa alternativa correta, letra B, de bolachinha negresco. Quem gosta de negresco aí, levanta a mão. Eu gosto. Vamos para a próxima alternativa, próxima questão. Beleza, agora algumas questões sobre os números. Números. Mesmo esquema, vamos ao enunciado. Choose the best alternative, escolha a melhor alternativa. For the written form, para a forma escrita de. Aí aqui a gente tem um número, você fala assim, professor, o que é aquilo ali? Aquilo ali basicamente é o número 137 na forma ordinal ou cardinal? Isso mesmo, ouvi você dizendo aí em casa que é ordinal. Por que é ordinal? O que é ordinal? É ordinária? Você bate na cara dele e fala ordinária. É assim que funcionam os números? Não, ordinal é que representa uma ordem. Então toda vez que vocês olharem para um número e ele tiver umas letrinhas assim do lado, provavelmente ele vai ser um número ordinal. Fechou? Então esse aqui é o 137º, não sei nem como é que fala isso em português, mas aqui é aula de inglês, então não tem problema. Fechou? Em inglês a gente resolve. Vamos lá. Então a questão tá pedindo para a gente encontrar qual é a forma correta de dizer isso aqui. Beleza? Na forma escrita. Macete. Toda vez que a gente tiver um número ordinal, a gente sempre vai fazer a mudança na palavra no final do número e não no meio dele ou nele inteiro. Como assim, professor? Aqui ó, a gente tem a alternativa, ó, 100th, 30th, 70th. Tô cuspindo em todo mundo aqui mesmo, porque essa palavra aqui é muito difícil falar isso aqui sem cuspir. Beleza? O que acontece? Os números ordinais, eles têm uma característica de aparecer uma terminaçãozinha diferente neles. Beleza? Se vocês repararem aqui, ocorreu 3 vezes. Se vocês forem resolver uma questão, ou procurar os números, ou de qualquer forma, aqui a gente vai ter 3 ocorrências. E geralmente a forma correta é aqui, ó, somente no final. Essa questão está errada porque ocorreu 3 vezes a forma ordinal do número. Beleza? Aí aqui, ó, 100, ok, 100, 30, 7, 137, 137. Ok, mas e aí? Aqui é o ordinal que eu quero o ordinal. Opa! Eu quero o ordinal e não o cardinal. Então, perfeito, essa primeira a gente já riscou. Essa aqui, ela tá correta, mas ela tá cardinal. O que é o cardinal, professor? Eu nunca ouvi isso na minha vida, fala comigo. O cardinal nada mais é do que os números normais. 1, 2, 3, ordinal, primeiro, segundo, terceiro. Fechou? Alternativa C. Então, essa aqui não pode ser. Ela está correta, mas está pedindo para achar o ordinal e não o cardinal. Alternativa C. 137th. Beleza, a gente tem aqui 100, 100, 30, 30, né? A dezena e o 7, o sétimo. Aí olhem aqui, tá bonitinho com a terminação dos números ordinais. Essa aqui é a nossa alternativa correta? Sim. Vamos conferir a letra D para ver se não vai bater outra questão? Vamos. Fechou. Alternativa D. 100, ok. 1370. O que é o 13? É o 13, o que o 13 está fazendo no meio ali? Meu Deus do céu, não é possível. Lembrem aqui, ó, toda vez que eu olho para Teen, lembrem do Teen Titans, do joguinho. Já assistiram esse desenho? É bonito, né? Beleza, eu não gosto não, eu não gosto. Portanto, nossa alternativa correta, alternativa C, de chocolate. Vamos para a próxima. Aqui.
Aqui eu omiti o texto, porque não era necessário do texto para a gente resolver essa questão, fechou? Essa questão aqui, EAR 2017, também todas as questões são super recentes dessa nossa bateria de exercícios. Vamos lá. The correct way to writing the cardinal, ó, número cardinal, number 30, não vou ler porque senão eu já vou dar a resposta para vocês, ó, você é malandro, né? Você de casa é super malandrão, queria que eu lesse para você. Beleza, 30.000, using words is, usando as palavras é. Então, ó, tá, vamos lá, o que a questão está procurando? A forma correta de escrever o número cardinal 30.000 usando palavras. Aí aqui a gente tem algumas opções, beleza? O que a gente já pode eliminar? Você viu que aqui tem o TH. O TH é uma característica dos números ordinais. Ordinária. Então aqui a gente já pode riscar essa alternativa. Aqui você viu que tem um 13, lembra do Teen Titans, dos Jovens Titãs, muito bonito. Então toda vez que tiver um teen em uma palavra assim, a chance dele ser jovem, ou nos números principalmente, é grande. Então o que é um teen? É um jovem, 13, 14, 15, 16 e por aí vai, beleza? Aqui não tem nada de número 13, então a alternativa C já tá zoada. Olha que sacanagem, ficou 30 e third. O que é third? Third é terceiro, third é o ordinal. E essa aqui também não pode, pô. First, second, third. Third, Richard III, Ricardo III. Vocês já ouviram falar uns nomes muito bonitos com um third, second, first. Beleza? Então a alternativa A está incorreta. Qual a nossa alternativa correta, portanto? Alternativa B, 30,000. Lembrando sempre que centena é 100 e milhar, isso, centena 100, milhar é 1000. Fechou? Você aí de casa, espero que tenha gostado dessa aula. A gente resolveu destruir vários exercícios aqui, todos os exercícios super recentes, super bacanas. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Valeu, até mais, abração. Nos vemos no próximo encontro. Valeu!